No dia 7 de novembro, iniciou um dos julgamentos mais aguardados pelo setor varejista do Rio Grande do Sul. É o julgamento da possibilidade ou não da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS sobre as empresas do Simples Nacional, a famosa DIFA ou DIFAL. O que é a DIFA e como é que surgiu essa legislação aqui no nosso estado? Esse tema já vem gerando problemas há mais de 10 anos no estado do Rio Grande do Sul, principalmente em relação às micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional. E isso porque as empresas do Simples, quando adquirem mercadorias que vêm de fora do estado, elas acabam pagando duplamente o valor do ICMS, na compra e na venda. Essa é a defesa do contribuinte. Só que o que aconteceu ao longo dos anos em relação a esse tema no Poder Judiciário? Lá em 2010, o próprio STJ entendeu que a DIFA era legal. Ou seja, já que ela estava prevista na Lei Complementar do Simples Nacional, era possível fazer essa cobrança em cima dos contribuintes, mesmo que fossem optantes pelo Simples Nacional. O que estava em jogo, então, nesse julgamento tão esperado pelo Supremo? Saber se a DIFA violaria o tratamento diferenciado e favorecido das empresas do Simples Nacional. Ou seja, uma empresa do regime geral, no caso do diferencial de alíquota, tem um impacto tributário menor do que uma empresa optante pelo Simples Nacional. Bom, falando sobre o julgamento que ocorreu no dia 7, nós tivemos o início do julgamento com o voto do ministro relator, ministro Edson Fachin. Um dos problemas do voto do ministro Edson Fachin é que, no caso do processo do Rio Grande do Sul, não se discute se o Simples seria um sistema híbrido ou se pudesse permitir o abatimento da DIFA. Na verdade, o que se busca é compatibilizar o pagamento da DIFA com o tratamento diferenciado do Simples. E isso é impossível à medida que a DIFA gera um aumento de mais de 150 na carga tributária do ICMS em relação ao Simples. E foi isso que foi visto pelo ministro que na sequência passou a votar, que foi o ministro Alexandre de Moraes. Esse ministro fez o cálculo do impacto da DIFA em relação ao contribuinte do Simples e detectou esse aumento de carga tributária. Ele entendeu que, então, o pagamento da DIFA, na forma como é feito hoje, na entrada do Estado, ele é inconstitucional porque viola o tratamento favorecido do Simples Nacional. Na sequência, votou a ministra Carmen Lúcia e também seguiu a divergência aberta pelo ministro Alexandre Alves, entendendo que a DIFA é inconstitucional. Na sequência, tivemos o voto do ministro Roberto Barroso, que também entendeu que a DIFA criava um aumento de carga tributária incompatível com o Simples Nacional. Para a gente fazer um resumo de tudo isso, como é que ficou o julgamento? Porque, num dado momento, o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo. Ou seja, o ministro se sentiu em dúvida em relação ao tema da DIFA e pediu para analisar esse tema com mais detalhamento. Qual foi o score final que ficou nesse julgamento que ainda não terminou? 4 votos favoráveis à inconstitucionalidade da DIFA, ou seja, a impossibilidade do contribuinte do Simples ter que pagar o diferencial de alíquota, e um único voto favorável ao fisco estadual, proferido pelo ministro relator. Pois bem, um dos questionamentos que se tem hoje é: o que deve fazer o contribuinte do Rio Grande do Sul, o varejista gaúcho, em relação a esse julgamento do Supremo? Eu diria que ele tem que acompanhar. Por quê? O julgamento não está encerrado, a cobrança da DIFA aqui no estado do Rio Grande do Sul é válida, é vigente, então não se recomenda que o contribuinte deixe de pagar o diferencial de alíquota. No entanto, o que nós temos hoje, podemos dizer, é uma perspectiva muito positiva, muito favorável ao contribuinte, seja do estado do Rio Grande do Sul como de outros estados que cobram a DIFA, de não ter que vir a pagar esse imposto num breve espaço de tempo. Esse espaço de tempo, que é o período em que o ministro Gilmar Mendes vai ficar com o processo para ser analisado em relação ao pedido de vista dele, é que nós não temos como precisar. Ele pode ser um prazo de 1 mês, 2 meses, até de 1 ano. Vamos torcer para que o ministro paute logo esse processo e que nós tenhamos então aí esse assunto que já tem mais de 10 anos de discussão, em que um trabalho da FEComércio, que foi muito importante como amicus curiae, em que teve o seu nome citado no julgamento e que na FEComércio nós conseguimos trazer o voto vencedor, o argumento vencedor que foi constante do parecer da Procuradoria-Geral da República.